A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É uma alegria estar hoje na presença do Senhor, podendo cultuá-lo, podendo adorá-lo. E eu gostaria de convidar a igreja, a abrirmos as nossas Bíblias para ler o livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, 11 e 12. Assim diz a palavra. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande regozijo, porque tinha entendido as palavras que lhe foram referidas. Amém? Queridos, essa palavra foi dada por Neemias, é uma palavra muito conhecida, e ele fala na parte B do versículo 10, portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. O povo, depois de entendido, que a palavra, porque ela foi explicada, porque eles estavam reunidos, eles se alegraram, e comeram, e se fartaram, e compartilharam, e aquele momento foi um momento de muita alegria. E isso depois gerou um arrependimento no povo, pelo entendimento dessa palavra. E o Senhor nos chama, nesta noite, a podermos cultuá-lo, a podermos realmente buscá-lo. E Ele nos garante, na sua palavra, que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele vai se fazer achado. Então, eu gostaria de convidar a igreja ao momento de confissão, ao momento de clamarmos ao Senhor, para que Ele se faça presente neste culto, e para que nós possamos alegrar o seu coração, porque eu tenho a certeza de que, da mesma maneira que o povo, que tinha reconstruído os muros, de Jerusalém, juntamente pela intercessão, pelo movimento de Neemias, esse povo talvez já não tivesse tanta alegria, antes da reconstrução, e eles se juntaram, e eles se organizaram para que os muros fossem reconstruídos. Mas talvez aquilo não fizesse tanto sentido, não haviam entendido o que realmente o Senhor queria para a vida deles. E a partir do momento em que eles entenderam que, naquele momento que eles estavam reunidos para a leitura da palavra, como nós estamos aqui, vamos cantar os nossos louvores, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos refletir. Realmente, quando eles entenderam que aquilo tudo que havia acontecido na reconstrução era um momento de Deus chamando o seu povo a estarem juntos, a estarem reunidos, a estarem provando do que Deus tinha de melhor. Então eu convido você, para que nós possamos levantar um clamor, eu convido você a ficar de pé, para que nós venhamos a adorar o Senhor. Invoque ao Senhor, invoque, e Ele, realmente, para que Ele possa se fazer presente, que Ele possa se alegrar com os nossos cânticos, e faça a confissão dos seus pecados. Amém? Tenha liberdade, meu querido. Pai querido, Pai amado, nós te amamos e queremos proclamar o Teu santo nome,
nesta noite, Senhor Deus, dizendo que Tu és santo, que Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, Senhor. Este culto, Senhor Deus, é para Ti, é para a honra, é para o louvor do Teu nome, Senhor Deus, porque nós reconhecemos que nós não podemos nada de nós mesmos, nós precisamos da Tua presença gloriosa, poderosa, no meio das nossas vidas, no meio da congregação, Senhor. Por isso nós clamamos a Tua presença, por isso nós queremos Te pedir, vem, Senhor Jesus, e faça manifesto no nosso meio, Senhor. Nós queremos Te dar liberdade, para que o Senhor realmente fale aos nossos corações, para que o Teu Espírito realmente tenha total liberdade para falar às nossas vidas, para fazer aquilo que bem Te aprouver, Senhor Deus, no nosso meio. Nós Te amamos, Senhor. Nós queremos reconhecer que nós somos falhos, que nós temos realmente momentos, ó Senhor Deus, em que entristecemos o Teu nome, mas estamos diante do Teu altar nesta noite, Te pedindo a Tua misericórdia, pedindo, Senhor Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos realmente, ó Deus querido, ter o Teu favor, Senhor Deus, a Tua graça imerecida, tão somente, Senhor Deus, porque reconhecemos que temos falhado, às vezes no nosso falar, às vezes no nosso pensar, Senhor Deus, no nosso agir. Vem mesmo, Senhor, alegrando, ó Senhor Deus, o nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que realmente nos acolhe com os Teus braços de amor, Senhor. Por isso, Pai amado, nós queremos consagrar as nossas vidas neste momento, tudo aquilo que vamos cantar, Senhor Deus, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, tudo aquilo que vamos falar, Senhor Deus, que seja para o Teu louvor, Pai amado. Toma realmente o Teu lugar, ó Senhor Deus, o Teu trono, Pai amado. Toma o Teu lugar neste culto, Senhor, e seja engrandecido, Pai eterno. Nós Te amamos, nós Te pedimos humildemente, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor para a gente poder começar realmente a adorar ao nosso Deus e Pai. Antes de nós começarmos o louvor, eu gostaria de chamar a dona Neuza para que ela possa nos dar um aviso. Graça e paz, igreja. Na frente do bispo aí é difícil, ele já me soprou ali, falar bonito. Ai, ai, ai. Tá difícil. Eu queria saber quantas pessoas que estão aqui já foram no projeto missionário da igreja Júlia para Jesus. Quem conhece? Nossa, tá fraco. E quantas pessoas já ouviram falar no projeto que da Paraná e Santa Catarina, nossa região, faz há 16 anos esse ano, cada ano em uma igreja diferente, numa cidade diferente, sempre com os missionários, na faixa de 300 missionários. A igreja recebe esse povo e o trabalho principal é missionário, mas nós temos outras atividades nesse programa. Então, uma semana por ano, no mês de julho, na segunda semana de julho, que são as férias das crianças, porque a hospedagem é nos grupos escolares. E eu até estou estranhando que tem pouquíssimas pessoas que já foram, pelo menos conhecer ou se interessaram em conhecer. Eu acho que nós vamos ter que divulgar um pouco mais, porque o programa é evangelístico, o programa é missionário, os missionários vão com boa vontade, trabalham os 7 dias, a gente fica mal alojado, mas o trabalho é de amor, o trabalho é a missão mesmo, que a gente não pensa em comer melhor ou dormir melhor, a gente paga. Não é gratuito, a gente além de ir trabalhar 7 dias, a gente paga a sua inscrição. E a gente fica bem, um trabalho que a gente vem mais abençoada ainda, porque a gente vai para abençoar, visitar de 2 em 2, geralmente num local onde as pessoas são de baixa
São pessoas mesmo, não faveladas, mas pessoas assim que têm um rendimento mensal bem baixo. E a gente tem tido grandes vitórias em encaminhar as pessoas em diversas áreas. Então vão médicos, vão advogados, que é importantíssimo ir advogado, porque sempre tem alguma coisa que precisa ser resolvido, e um advogado na prefeitura resolve. A gente faz uma parte de construção, ou é uma calçada, ou é um aumento, ou é um banheiro nas igrejas, sempre pequenas. Esse ano vai ser em Joaquim Távora. Alguém conhece Joaquim Távora? Lá no norte, velho, né? Vai ser de 14 a 20, e eu gostaria que é uma época de férias, então julho, quem tem criança, é uma época de férias, que se alguém hoje, né, no decorrer de hoje, amanhã, porque nós vamos dia 14 de julho, mas nós precisamos fazer a inscrição, porque as inscrições são limitadas nesse lugar. Não tem grupos escolares muito grandes. Nós tivemos até 350 em alguns lugares, mas ali é pequeno o lugar, então são 200 inscrições apenas. Quem sentir no coração, que venha abençoado e que divulgue o trabalho. Todo mundo sabe que quando eu venho aqui na frente, algumas pessoas já sabem que eu venho para divulgar o Júlio, porque há 16 anos, com esse ano, eu estou envolvida. Eu tive uma época que estive doente, mas eu assim mesmo trabalhei, mesmo não indo. Agora nós podemos também fazer alguma coisa por esse trabalho, mesmo que não vá, nós podemos começar a orar. Durante o horário de oração, deixar um pedacinho da nossa oração familiar, da oração pela igreja, da oração pela gente mesmo, e orar pelo trabalho. Então é uma boa coisa já você praticar todos os dias pelo trabalho missionário. Mas nós temos também, além da aparência pessoal, que as pessoas ensinam, cortar cabelo, diversas coisas para as pessoas que estão assistindo a semana inteira, nós temos um bazar de roupa usada, objetos. Eu tenho lá em cima um sofá que já veio, está meio assim, está em meia viagem, né, vamos dizer, não está assim ótimo, mas é um sofá que dá para ser utilizado. Nós temos cafeteira, nós temos geladeira. Então, objetos que a gente às vezes vai vender por R$50, R$100, não vale nem a pena. Então, traz para nós levamos e as pessoas vão utilizar. A gente não vende, logicamente, por esse preço, é muito menos. E a roupa usada, nós estamos aqui quantas pessoas? Aqui, eu acho que vou contar, acho que umas 180 pessoas. Então, se essas 180 pessoas que estão aqui olharem no seu guarda-roupa uma peça que faz 5 meses, 6 meses que não usa, nós vamos ter essa semana, receber 150 ou 160 blusas, camisas, lençóis que às vezes estão assim um pouquinho, né, já usados. Então, veja quanto que vai render para o nosso bazar. E eu acho que todos que estão aqui, se olharem no guarda-roupa, vão achar uma peça. Então, 150 pessoas. Na próxima semana, se eu vier aqui, vai ter outras pessoas. Se cada uma trouxer uma peça. Então, hoje, além da chamada, da divulgação do projeto, eu estou, então, fazendo a divulgação do bazar. Nós contamos com as pessoas que se dispõem a doar. São vendidas muito baratos mesmo, não é dada, é doada para as pessoas, porque são vendidas por R$1, R$1,50 centavos. R$1,50. Então, é muito barato, é mesmo para ajudar. E eu estou contando com as pessoas. Fiquei um pouco assim triste, que eu vi que muito poucas pessoas sabem um trabalho tão importante e já há tantos anos da nossa igreja. Vamos providenciar para divulgar. Na próxima semana eu vou prometer que eu vou mandar fazer alguma coisa e vou distribuir aqui na entrada. As pessoas leem e vão saber exatamente o que é. Bom, o pastor me deu 5 minutos, deixa eu terminar. E eu não sei, a Marta está aí. Eu acho que não está aqui a moça. Então eu vou fazer mais um tantinho para vocês. Depois do culto, vai ter uma sopa aqui no fundo. E nós estamos contando com esse dinheiro da sopa para reverter para a nossa creche, aqui em Uberaba. Então, é barato, é R$15, são 4 tipos de sopas. Então, todas as pessoas que estiverem aqui e não tiverem compromisso, e todo mundo vai comer quando sai daqui, ou no restaurante, ou um sanduíche,
Fique aqui com a gente. Além da confraternização, é muito bom, tá bom? É só isso. Obrigada. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Antes ainda de iniciarmos nosso tempo de louvor, hoje a gente está com a nossa liturgia um pouco diferente e gostaríamos de reconhecer os nossos visitantes. Você que vem na nossa igreja pela primeira, pela segunda vez, nós gostaríamos de te reconhecer. Você pode se colocar em pé? Amém. Amém. Sejam super bem-vindos no culto conosco, que essa é a casa de Deus, e como filhos de Deus, essa é a casa de vocês também. Fiquem à vontade no tempo de louvor, no tempo de ministração. Os irmãos que estão próximos, vamos dar um abraço de acolhimento. É uma alegria tê-los conosco nessa noite. E eu quero convidar toda a igreja agora a se colocar em pé. E antes de iniciarmos nosso tempo de louvor, como um ato de louvor a Deus, nós vamos ter um tempo de confraternização. Aqueles amigos, aqueles que nós vemos muito rapidamente no domingo e mal dá tempo de cumprimentar. Vamos ter um tempo agora de aprendi com o Renato, cada um abraçar pelo menos 20 pessoas. Amém? Fica à vontade, abraça o irmão, aquele que você vê às vezes. Aleluia. Amém. Vamos acompanhar o tempo de louvor com palmas. Queremos correr para a presença do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o seu amor, e com gratidão eu louvarei ao
vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira amar, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o seu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou. E o brado, ao Deus que me amou. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o seu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou. Aleluias, Pai, realmente esse é o nosso desejo, correr para a Tua presença, Pai, estar na Tua presença, Deus. Nós clamamos, Espírito Santo, vem nesse lugar, vem nesse templo, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa noite, no nome de Jesus. Vem, Pai. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Declare: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual
Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Declare: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluias, Deus. Recebe o nosso louvor, Pai, recebe a nossa adoração nessa noite, Deus. E nós queremos, Pai, declarar agora, através de cânticos, que Tu és santo, somente Tu és santo e soberano, Pai, sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre os céus, sobre a terra. Tu és soberano sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia, seja o Teu nome. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta
extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, tu és santo, Senhor. Te adorarei, vem e enche este lugar com tua presença. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, Vem, Pai, sobre a tua igreja. Vem, Espírito Santo, e ministra a tua igreja com a tua presença. Com a criação eu Em nome de Jesus. louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, Jesus, te adoramos junto com os anjos. Jesus, Mais importante que é a tua está presença. sentado no sublime trono, Jesus. Vem com o teu poder, com a tua glória, Pai. Te adoramos, Senhor. Vem com a tua glória e com o teu Te poder. adoramos, Senhor. Mais de Deus em nós para os outros, mais de Deus em nós para os outros. E Jesus disse assim: eis que eu me santifiquei por causa deles, por causa deles, por causa deles, por causa do mundo. Eu me santifiquei por causa deles. Mais de Deus em nós para os outros. Chega de Deus para nós, mais de Deus em nós para os outros, para alcançar vidas, vidas, vidas. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, o nome de Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És
coração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos nesse lugar, Pai. Santo é o teu nome, santa é a tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E ainda um momento de adoração, de louvor a Deus. Queria convidar os irmãos a estarem trazendo suas ofertas, os seus dízimos, com muita gratidão no coração, porque é Deus que tem provido tudo que nós temos, Ele que é o Pai que provê todas as coisas. E se você não tem discernimento do que é esse momento, procure o seu pastor, o seu líder de célula e desfrute da bênção que é esse momento, que a gente está vindo no altar, agradecendo e trazendo as nossas ofertas e os nossos dízimos. Venham com alegria. Amém? Amém. Enquanto trazemos nossos dízimos, nossa oferta, convido a igreja ainda em pé, entoarmos mais um cântico de louvor a Deus. Sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, sim. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Ele nos deu a vida. Graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Sim, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, de Jesus, eu fui reconciliado. Atraiu e eu, sem palavras, eu me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
igreja. Vamos agradecer a Deus. Pai amado, eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essas ofertas, por esses dízimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada um, Pai, que esteve nesse momento, Pai, trazendo ao teu altar, Senhor, os dízimos e as ofertas. Esteja abençoando também, Pai, aqueles que não puderam contribuir, Senhor, que estão procurando um emprego, que o Senhor esteja abrindo portas, Pai, portas abençoadas, Pai, que são planos, Pai, que é o seu plano, Pai, para os seus filhos, Pai. Que o Senhor esteja ungindo, Senhor, também as mãos, Pai, e o coração, Senhor, daquelas pessoas que vão administrar, Senhor, essas ofertas, Pai, que seja, Pai, para a tua honra e glória e para a expansão do teu reino, Pai. Em nome de Jesus agradecemos, amém. Amém. A igreja pode se assentar um pouquinho? Vamos estar chamando as crianças para ir para as classes. Todas as crianças podem vir aqui à frente, se ajoelhar aqui no altar. As professoras também, pode se achegar. Pode estender as mãos para abençoar essas crianças. Paizinho amado, te agradecemos, a Deus, por essa noite maravilhosa de louvor e adoração a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essas crianças que o Senhor colocou nesta igreja. Te agradecemos por esse ministério, pelas professoras que o Senhor tem levantado para ensinar da Sua palavra com amor, na linguagem certa, ó Deus. E eu te peço que neste momento o Senhor esteja derramando uma unção com capacitação sobre a vida delas, Senhor. Que o Senhor possa derramar do Seu amor, ó Deus, do dom do ensino, ó Pai, em nome de Jesus. E que desde já, ó Pai, esses coraçõezinhos estejam abertos para receber o melhor de Ti, ó Pai, para receber a Sua palavra, e que elas jamais desviem dos Seus caminhos, Senhor. Que toda semente que foi plantada no coração delas nessa noite, que possa germinar, Senhor, e que elas possam dar muitos frutos, ó Deus, quando elas crescerem. Leva elas em paz, ó Deus, cuida, supre todas as necessidades, ó Deus, e ensina, Pai, principalmente o Seu amor, o Seu carinho, o Seu cuidado, que foi oferecido para nós através do Seu sacrifício, Jesus. Nós abençoamos essas crianças e as professoras em nome de Jesus. Amém. Continue, irmão, nesse mesmo espírito de oração. Convido o bispo para subir ao altar enquanto cantamos mais o fim desse cântico. Enquanto vocês refletem em oração na letra dessa música. Aleluia. Imerecida vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que alegria podemos estar na casa do Senhor. É interessante que nos cultos primitivos as pessoas cultuam na intenção de apaziguar a ira de um Deus que é bravo.
que é meio detetive, que quer pegar você em pecado para te punir. Nós não. Nós vamos ao culto, confessamos o nosso pecado porque erramos, mas a gente vem ao culto para celebrar aquele que é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. É para isso que você e eu vimos ao culto, para celebrar. O culto é uma grande celebração. O culto é uma grande celebração de um Deus que é amor, de um Deus que é bondade. E o Deus que é bondade também fala conosco durante o culto. Mas o culto é de louvor e adoração a um Deus que é bom. Eu gosto do culto, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar com os irmãos e irmãs. Eu cultuo ao meu Deus em particular, mas eu gosto mais de estar junto com os irmãos na casa do Senhor. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração a geração a sua fidelidade. Prova disso é que nós temos uma nova geração chegando, não é? O Richard e a Chrissy estão trazendo a Caroline para ser apresentada, na confirmação de que Deus é fiel de geração em geração. Primeira vez que a Caroline vem à igreja, é isso mesmo, Cris? Então nós temos que aplaudir, né? Primeira vez que ela vem à igreja, por favor. Isso. Está sendo apresentada. Está sendo apresentada aqui diante de Deus. O irmãozinho está chorando de alegria. Viu? É de alegria que ele está chorando. Será que eu pego a Cris? Eu posso pegar. Porque avô sabe pegar a criança, não sabe? Ó, pronto. Essa é a Cris. Desculpa, a Caroline. A Cris é a mãe dela. Essa é a Caroline. E a Caroline, é claro que o Richard... É claro que o Richard e a Cris acham ela linda. Mas pai e mãe, a gente nunca sabe, né? Então nós vamos fazer o teste. Esse é um teste difícil, viu, Cris? A igreja vai dizer, se achar a Caroline linda, vai dizer, tá? Não, ainda não, vou contar até 3. Se achar ela mais ou menos, fala, Tá bom? Vamos fazer o teste. Vamos ver. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Pronto, Cris. É bonita mesmo. Aí. Estenda a sua mão para Caroline, por favor. Pai, nós te louvamos pela bênção da vida, que é a vida da Caroline nesse instante. E nós queremos abençoá-la, Senhor, porque sabemos que Tu a criaste para ser abençoada. E oramos, ó Deus, pela vida dela. Oramos em especial pelo Richard e pela Cris, para que eles possam guiá-la nos Teus caminhos. Como igreja, nós a conhecemos nessa noite e a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parou. Está apresentada, não é? Ela chora porque na igreja, quando todo mundo está chorando, é uma bênção. Esse choro dela é de alegria, viu? Deus abençoe, querida. Fica na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos e irmãs, abram suas Bíblias no Evangelho de acordo com Marcos. Evangelho de acordo com Marcos, no capítulo de número 4, começando no versículo 35. Marcos 4, 35 a 42, um texto que você já leu muitas vezes, certamente. Vamos nos colocar em pé para a leitura desse texto? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam.
Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. A palavra de Deus é uma bênção? Você gosta de ouvir a palavra de Deus? Que ela te abençoe nessa noite. Pode sentar, querido. Nós já estamos no meio do mês de maio. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nossa, já estamos em junho, né? Eu saí de casa, era maio ainda. Eu voltei, já estamos no mês de junho. Cheguei ontem. Nós estamos no mês do mês de junho. E eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui não teve nenhuma luta este ano ainda? Nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Pega a mão. Eu esperava que encontrar alguém, não encontrei ninguém. Todo mundo tem luta, verdade? Todos nós passamos por determinadas tempestades na nossa vida, por dificuldades. E algumas dificuldades são terríveis, são muito complicadas. Então, e você começa a perguntar: por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa tempestade na minha vida? E nós lemos um texto que fala sobre tempestade, e eu gostaria que nós trabalhássemos um pouquinho esse texto. Primeiro nós vamos ver a passagem como ela é, depois nós vamos aplicá-la à nossa vida. Está com a Bíblia aberta aí? Fica com a Bíblia aberta em Marcos 4 e 5, né? Porque é na mesma página. Esse milagre que é Jesus acalmando a tempestade, é o primeiro de 4 milagres que Jesus realiza de acordo com Marcos. Para aqueles que não sabem, Marcos, apesar de nós termos na Bíblia Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos é o primeiro evangelho escrito. Na verdade, Mateus olhou Marcos para escrever o evangelho de Mateus e acrescentou muita coisa. Marcos é também o menor dos evangelhos, porque foi o primeiro escrito. Depois alguém queria, vendo outras perspectivas, foi trabalhando, mas Marcos é a fonte, né? Uma das fontes dos evangelistas é o evangelho de Marcos. E João Marcos escreveu esse evangelho, e do jeito que ele coloca esses milagres, são 4 milagres numa sequência, que tem uma intenção muito clara. Veja bem, o primeiro milagre é esse, de Jesus acalmando a tempestade. E com esse milagre em primeiro lugar, Marcos está dizendo o seguinte: Jesus, o nosso Senhor, o Messias, tem poder sobre a natureza. Ele acalma o mar e ele acalma o vento. O teu Senhor tem poder sobre a natureza. Você crê isso? Essa é a primeira coisa que o evangelista Marcos tem intenção de fazer nessa porção do texto. O segundo milagre, não é? É um milagre da libertação de um endemoniado. Dá uma olhadinha lá, você vai agora para o capítulo 5, né? Marcos, nós lemos até o último versículo do capítulo 4, no capítulo 5, então tem a cura de um endemoniado. Com esse milagre, Marcos está dizendo, o Cristo que tem poder sobre a natureza, tem poder também sobre os poderes do mal, sobre os poderes demoníacos. Você crê isso? O teu Jesus e o meu Jesus, o seu Senhor e o meu Senhor, tem poder sobre a natureza e tem poder sobre os poderes do mal. Nenhum poder do mal é mais poder do que o poder de Jesus Cristo. O terceiro milagre é a cura de uma mulher que tem, então, um fluxo de sangue, uma hemorragia, há 12 anos.
começando no versículo 25, é a cura de uma mulher enferma. Com esse milagre, o que é que Marcos está dizendo? Jesus, que tem o poder sobre a natureza e tem poder sobre os demônios, tem poder sobre o seu físico para curar enfermidades. E o quarto o último milagre é a cura de uma certa forma a ressurreição da filha de Jairo, não é? Começa ali no 35 do capítulo 5, e fala que é a ressurreição da filha de Jairo. E com esse milagre, o evangelista Marcos está dizendo: Jesus também tem poder sobre a vida, Ele é o Senhor da vida. Então vamos tentar lembrar. Ele tem poder primeiro sobre natureza, segundo, como é que é mesmo? Sobre todo mal. Terceiro, sobre as enfermidades para curá-las. E quarto, sobre a vida como um todo. Não é verdade? É isso que está acontecendo aqui. Muito bem. Agora, esse milagre que nós lemos, que é Jesus acalmando o mar, ele é muito importante. O bloco começa com ele. Por quê? Porque Jesus opera esse milagre do jeito que operou, na presença de Pedro, Tiago, João e André. O que esses sujeitos faziam para viver? Os 4 eram pescadores. E esses 4 pescadores estão no mar. Ora, pescador vive no mar. É claro, e a coisa mais interessante ainda é que o mar da Galileia, para quem já esteve naquela área, quem esteve naquela área sabe, o mar da Galileia é um grande lago, não é um mar, é um grande lago, não é? Jesus estava pregando em Cafarnaum, que fica a noroeste, e ele está atravessando o mar para vir para sudoeste, ou para sudeste, né? E ele está vindo, e Pedro, Tiago, João e André, que são pescadores, estão no barco, e Jesus faz um milagre na frente deles. Eles estão acostumados com o mar. Então, para eles ficarem apavorados, significa que essa tempestade era pior do que eles tinham visto até então, porque pescador não fica apavorado com tempestade no mar, a não ser que seja muito terrível, verdade? Agora, os discípulos que são pescadores, eles ficam apavorados. E aí a gente entende, porque aquele é um lago. E dizem que de vez em quando vem um vento norte e sopra sobre esse lago, que é o Mar da Galileia, e então cria ondas enormes com os que os pescadores ali não estão acostumados de fato. E é isso que assusta esses discípulos. Então, agora vamos ver algumas coisas nesse texto, não é? Primeiro, que é importante para a gente aplicar depois na nossa vida. Quem é que pôs esses discípulos e esse barco no mar? Quem foi que fez isso? Dá uma olhadinha lá, olha lá. No início do texto que nós lemos, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Quem foi que inventou essa viagem? Foi Jesus. Diga, foi Jesus. Jesus inventou essa viagem. Jesus inventou essa viagem, né? No meio do mar, a tempestade começa. Esses homens ficam desesperados, porque não é comum, não é? E nós vemos que Jesus está fazendo o quê? Dormindo profundamente. Ele ensinou por muitas horas, e agora ele está atravessando para ir descansar. Ele está cansado. E essa é a única vez, você não vai achar de novo no Novo Testamento, que diga que Jesus estava cansado. Essa é a única vez que fala que Jesus estava cansado. E os discípulos, não sei se vocês perceberam, mas os discípulos exortam Jesus. Perceberam ou não? Os discípulos falam para Jesus assim: mestre, acordam ele, né? Imagina ele chacoalhando Jesus, e falam: ô Jesus, o senhor não se importa que nós pereçamos? Você já falou isso para Jesus ou não? Já falou isso para Deus ou não? Numa situação de dificuldade, você fala: Deus, o senhor não está vendo?
como eu sou bonzinho, isso está acontecendo comigo. Às vezes você não fala isso, mas fala: Deus, eu estou orando e a coisa não se acerta. Parece que o Senhor não percebe que eu estou sofrendo demais. Quem aqui já falou ou já pensou isso? Confesse, vamos lá. Tem alguns. Na verdade, tem alguns. A gente de vez em quando fala isso. Não te importa que pereçamos. Agora veja o versículo 39, como é que Jesus reagiu a uma exortação dos discípulos. Os discípulos exortam Jesus e Jesus reage. Olha, está lá, tá na sequência, 38 termina assim: e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, olha só, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Que coisa interessante. Jesus poderia discutir com os discípulos antes, não podia? Os discípulos falam: Jesus, o senhor não se importa que a gente esteja perecendo? Jesus poderia ter dado uma lição: quem são vocês para me acordar me exortando? Não podia? A Bíblia diz que Jesus acorda, não fala com os discípulos, de acordo com o texto, não fala com os discípulos, ele conversa com as ondas e com o vento. Ele fala: mar, fica calmo, não é? Vento, cala a boca, emudece. Depois que ele exorta e comanda o mar, aí então tudo para imediatamente. Aí então ele se volta para os discípulos, depois de fazer o milagre, e ele então exorta os discípulos, não é? Depois de exortar o mar, é que ele exorta os discípulos. Eu gosto disso, porque às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente chega já exortando as pessoas. Porque você está assim porque você está com a vida errada. Você está assim porque está com um problema. Alguém já falou isso para você? Não, ninguém, né? A situação sua está assim porque você está com a vida errada. Agora nós vamos ter que orar, pedir perdão dos pecados, para ver se Deus te abençoa. Me parece que a sequência está equivocada. Jesus abençoa, e a partir da autoridade adquirida com a bênção, ele exorta e orienta. Eu gosto disso. Nós temos que aprender com Jesus, e é com ele que nós devemos aprender mesmo. Primeiro, ele fala: olha, vou solucionar seu problema. Depois eu vou falar com você. Primeiro vamos tratar da situação. A gente faz isso com o filho, não faz? O filho pôs a mão na tomada que não devia, leva um choque. Quem aqui já teve um filho que levou choque? Deixa eu ver. Teve alguns aqui, né? O João Paulo Batista. O João Paulo um dia pôs uma chave na tomada, levou um choque. Primeiro a gente cura, depois fala: menino safado, por que você pôs a mão lá? Nunca mais você põe. Mas primeiro você vai cuidar dos machucadinhos, não é? É assim que Deus faz com você e comigo, verdade ou não? Primeiro ele cuida das nossas necessidades, depois ele dá uma exortadinha em nós, porque a gente não pode continuar fazendo o que a gente anda fazendo. Agora, qual é a exortação que Jesus dá para os discípulos? Olha lá. Então ele disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Eu gosto dessa pergunta. Como é que você ainda não tem fé? Como é que vocês não têm fé? Jesus fala: eu não estou acreditando, gente. O que Jesus está dizendo? Vocês já me viram fazer tantos milagres, vocês já me viram agir de tantas formas, por que vocês ainda estão tímidos e ainda não têm fé? E para Jesus estava dizendo assim: vocês poderiam ter acalmado esse mar, em meu nome, vocês poderiam ter acalmado. Estou me lembrando de uma vez, estava pastoreando uma igreja, e estava numa reunião com homens. Aí uma irmã ligou para mim, que estava numa reunião com mulheres, e disse que uma pessoa ficou endemoniada lá. Ela falou, ligou para mim no meio da reunião, disse: bispo, pastor, o senhor tem que vir aqui. Falei: por quê? Ela falou: tem uma pessoa endemoniada aqui. Eu falei: olha, eu estou dirigindo a reunião aqui, eu devo ir mais ou menos uns 40 minutos ainda. Depois desses 40 minutos,
tem um chá e a gente tem que ter comunhão aqui. Eu vou ficar aqui nesse chá mais uma meia hora. Já são 1h10. E depois vou gastar mais uma meia hora para ir a isso. 1h40. Se você segurar esse demônio aí, eu vou expulsar ele. Mas será que você mesmo não pode fazer isso? Ela falou, deixa que eu faço então. Eu fui lá depois, já tinha ido embora o demônio. Eu falei, que coisa boa, né? Ela estava agindo timidamente, mas ela podia fazer. Ela podia fazer. Muitas vezes, nós sofremos mais do que nós precisamos, porque nós somos tímidos na nossa fé. E Jesus disse, olha, vocês não creram ainda? Vocês já me viram fazer todo tipo de milagre, e ainda não creem? Jesus, interessante isso aqui, Jesus não estava repreendendo os discípulos, porque eles estavam preocupados quando não havia perigo. Porque às vezes você fica bravo com a pessoa, quando a pessoa exagera na avaliação da situação, né? É quando, qual o marido que já fez isso? Ninguém, nenhum fez isso aqui. Eu só estou perguntando, para não dizer que eu não perguntei. Você está indo assim, e você parece que não viu o carro parando, e você está chegando muito veloz atrás do carro, e a mulher fala, para o carro. E você fala, para com isso, mulher. Eu vi o carro. Quem já fez isso? Deixa eu ver, ninguém, então tá bom. Ou tem gente que fez, né? Jesus não está repreendendo os discípulos porque eles fizeram alguma coisa que não estava certo fazer, porque não havia perigo. Não, havia perigo ali sim, mas o medo do perigo deveria ter sido neutralizado pelo conhecimento que eles tinham do Jesus que estava com eles dentro do barco. Está percebendo? Uma coisa é você ter medo do que você não deve, outra coisa é você não ter convicção daquele que está com você e que pode te dar vitória mesmo nos perigos. É isso que Jesus está fazendo. Não é que não tinha perigo, tinha perigo, só que Jesus diz, vocês não creem, vocês não têm fé. Eu estou aqui junto com vocês, e vocês agiram como quem não tem fé, ficaram aterrorizados. Essa é a história do milagre. Agora vamos aplicar um pouquinho mais nas nossas vidas, porque a tempestade atinge todo mundo. Quem tem dinheiro no banco, quem tem conta para pagar, pobre e rico, japonês, africano, brasileiro, europeu, crise e tempestades afetam todo mundo. Na saúde, no relacionamento, na família, nas finanças, nós temos tempestades, nós temos lutas. Então, algumas coisinhas que nós vamos aprender. Primeiro, presta atenção, se você e eu permitirmos que Deus dirija a nossa vida, se você e eu estamos permitindo que Deus dirija a nossa vida, Ele garante que nós chegaremos ao destino com certeza. Quer repetir isso comigo? Ele garante que nós chegaremos ao destino com certeza. Agora, chegar no destino com certeza não significa que nós não vamos ter tempestades. E aí, você tem que olhar o meio da viagem a partir da garantia da chegada. Vamos dizer, Jesus diz assim, eu vou te tirar daqui, vou te levar a São Paulo, você chegará lá, não tem jeito. Isso não garante que não vai ter tempestade no meio do caminho, só que você vai chegar lá, e quando eu sei que eu vou chegar, fico mais tranquilo, verdade ou não? Semana passada eu estava lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas, e nós fizemos aquele macuco. Quem já fez o macuco? Pegue bem a mão, quem fez o macuco, deixa eu ver. Gente, o pessoal põe a gente num barco e leva a gente na boca lá da catarata, e não da primeira, da maior lá, né? De outras aqui. Dá um medo tremendo. E ele fica entrando lá, e a água entrando no barco. Aí eu fiquei pensando assim, esses caras entraram aqui muitas vezes. O sujeito que está dirigindo o barco estava lá em cima, muito mais perigoso que nós. Eu pensei assim, ele já fez isso várias vezes, e ele sempre voltou. Aí eu relaxei. No início eu estava apavorado. Aí quando eu raciocinei assim, eu falei, eu vi um monte de barco chegando,
Tem outros barcos voltando. Deixa para lá. Aí começamos a fazer festa no macuco, porque ele garantia que a gente ia voltar. Se aquele sujeito garantia que eu ia voltar, quanto mais o Jesus que te pôs no barco. Ele te leva ao final tranquilo. No meio de tempestades, ele te levará ao final. Presta atenção, olha só. Lê o versículo 35 novamente. Olha o que diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Verdade? Se você esquecesse tudo que passou, toda aquela tempestade que teve ali, lê o começo do versículo do capítulo 5. Entre mentes, chegaram à outra margem. Não é interessante? Se você não lesse a tempestade, você disse: nossa, saíram de lá, o alvo era a outra margem, chegaram à outra margem. Teve uma tempestade enorme, mas chegaram à outra margem. É gostoso isso? Saber que apesar das lutas, chegaram à outra margem. Pensa para Jesus fazer projetos para a sua vida, que você vai ter sempre a garantia de chegar ao final desse projeto. Ele garante isso para você e para mim, quando o projeto dele é dele para a sua vida. Segundo, ele nos alerta a respeito da possibilidade de tempestades. O texto bíblico diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. No mundo tereis tempestades. Discípulos de Jesus, quem é discípulo de Jesus, diga amém. Discípulos de Jesus não estão isentos de tempestades. E é interessante que os discípulos de Jesus entraram numa tempestade, não por desobediência, mas porque estavam obedecendo. Jesus diz: passemos para o outro lado. E os discípulos entraram no barco para passar por outro lado. É a ordem de Jesus. E porque eles estão obedecendo a ordem de Jesus, eles passam por uma tempestade. Então, a gente tem que parar de pensar que nós temos problemas ou dificuldades, seja de que nível for, porque existe algum pecado e alguma desobediência na nossa vida. Quem já ouviu alguém falar isso? Ah, está com esse problema, deve ser pecado. Quem já ouviu isso? Verdade? Então, está aqui a prova de que não é verdade isso. Se você precisava de uma prova. Quando os discípulos entraram no barco para obedecer a Jesus, entraram no meio de uma tempestade. Muitas vezes, por obediência a Jesus, você vai ter tempestade na sua vida. Então, não existe nenhum texto na Bíblia que diz que você e eu estamos isentos de tempestade, e então tempestade não é necessariamente punição por desobediência. A chegada é garantida, mas a viagem nem sempre é tão tranquila quanto nós gostaríamos. Nós temos que aprender a viver no meio das tempestades com confiança. Terceiro lugar, ele nos garante que estará conosco no barco. Você lembra? Eis que eu estou convosco todos os domingos até a consumação dos séculos. Esse é o texto bíblico, é isso mesmo? Hã? Eis que eu estou convosco nos feriados. Eis que estou convosco todos os dias. Até tem uma oração que eu parei de fazer já faz tempo, né? Eu sei que a maioria da igreja faz, mas eu não faço mais. Fica conosco, Senhor. Não faço. Eu não vou pedir uma coisa que Ele já garantiu que vai fazer. Não é verdade? E a gente acha que porque tem um texto bíblico que diz fica conosco, Senhor, que é uma oração legítima. Não, não é não. O fica conosco, Senhor, é muito específico. Os discípulos, no caminho de Emaús, encontraram com Jesus. Jesus fez menção que ia embora, e os discípulos disseram: fica conosco, Senhor, já é tarde. Fica aqui. É muito específico. Agora, eu não preciso pedir para Jesus ficar comigo, é promessa dele. Eu parei de pedir, porque é promessa dele. Eis que eu estou convosco todos os dias. Diga obrigado, Senhor, porque Tu estás comigo todos os dias. O salmista disse de outra forma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está comigo, nada vai me faltar. Ainda, olha lá a tempestade, olha a tempestade do mesmo salmista que falou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte. O que é isso? Tempestade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não vou ter medo. Ô discípulos, entendam isso. Ainda que você ande por lugares perigosíssimos, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo, é tua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos opção, viver isso ou fingir que isso não existe. Na verdade, discípulos apavorados e Jesus dormindo. É interessante que nós temos uma tendência de permitir que o meio ambiente, a realidade, afete o nosso interior. Não é assim? A situação, as circunstâncias afetam o meu interior. Mas quando Jesus disse que nós deveríamos ser sal e luz, ele estava dizendo o seguinte: o seu interior deve influenciar a realidade. O seu interior deve influenciar as circunstâncias. A nossa tendência é permitir que as circunstâncias influenciem a nossa realidade. E Jesus está dizendo para você e para mim continuamente: o seu interior precisa influenciar as coisas que estão ao seu redor. Presta atenção no que aconteceu com Jesus e com os discípulos. Os discípulos estão no barco, no mesmo barco que Jesus. Eles estão acordados, Jesus está dormindo. Quando as circunstâncias ficam diferentes, mexe com o interior dos discípulos. Verdade ou não? Mexe com o interior deles. Eles ficam apavorados, mexeu com o interior. Concorda? Com Jesus é o contrário. Jesus acorda, o interior dele está em paz. O que ele faz? Ele vai e fala com a natureza. E a natureza fica em paz. Porque é o interior de Jesus influenciando o exterior. Nós precisamos aprender isso com Ele. Nós precisamos aprender isso. Nós temos que ir para a presença do Senhor, de tal forma que o nosso interior influencie o nosso redor. Muito mais do que o nosso redor influencia o nosso interior. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso orientador. E Ele está falando isso para nós. Precisamos trabalhar com Ele de tal forma que o que nós somos interiormente influencia as circunstâncias. Ele fez isso. Fica quieto, mar. Fica quieto, vento. Aqui dentro está quieto. Você não vai fazer barulho, não. Fica quieto. O barulho do mar e das ondas incomodaram os discípulos. Mas não incomodaram Jesus, e Ele exorta os discípulos, e nos exortaria hoje também. Quarto e último, diga amém, porque o bispo está no último. Quando o bispo chega no último, fala aleluia. Né? Deus nos garante que o nosso barco está em boas mãos. Quem cantou isso antigamente? Quem cantar isso aqui é porque é bem antigo, né? Com Cristo no barco, meu Pai, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Uma coisa boa, não é? Com Cristo no barco, não é que não tem temporal. Ê, Denise, você voltou lá a Cambará, hein, filha? Cambará mesmo? Você voltou para Cambará nesse momento, não voltou? Meu Pai, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Não é que não vai existir temporal, vai existir, mas vai passar, porque o barco está em boas mãos. Quer ver? Quando Jesus fez isso, é uma outra coisa interessante, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Profetas conheciam o Pentateuco, conheciam os livros históricos, sabiam o que Deus tinha falado, por isso eles fazem o que fizeram. Quando você fala, nossa, Jesus acalmou o mar, que coisa nova, olha, como é que Jesus pensou isso, em vez de falar assim, olha, junta todo mundo, rema para esse lado, rema para aquele lado, e vai lá e para o mar, né? Como é que Jesus fez isso? Sujeito criativo esse Jesus, né? Fala, nem tanto, nem tanto. Dá uma olhada lá no Salmo 89:9, dá uma olhadinha para você ver, Jesus conhecia os Salmos, olha só, Salmo 89:9, né? Vou ler o 89:8 e 9. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Dominas a fúria do mar,
quando as suas ondas se levantam, tu as amainas, tu as acalmas. O salmista, muitos anos antes de Jesus de Nazaré, tinha falado isso já. Tu dominas a fúria do mar. Jesus conhecia esse salmo. Dá uma outra olhada. Olha o Salmo 107, 29. Olha, dá a impressão que o salmista viu Jesus fazendo. Foi Jesus que conheceu o salmista. É por isso que ele falou, fez o que ele fez. Olha lá, olha só, 28. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus teve coragem de fazer o que Ele fez, porque Ele conhecia a palavra de Deus. Conhecendo o Salmo, Ele diz, o meu Pai é o Pai que acalma as ondas. Eu vou ordenar aqui, e Deus, o meu Pai, vai fazer acalmar. O interior influenciando. Não é verdade? Então Deus garante para você que o seu barco está em boas mãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, que você já sabe, eu só quero te lembrar. Jesus não é apenas um mestre, Ele é Deus. Diga, Jesus, Tu és Deus. Em todo o Evangelho, meus irmãos e irmãs, a gente percebe que Jesus é homem e é Deus. Homem e Deus. E essas duas coisas caminham juntas em muitas histórias. Presta atenção, por exemplo, na sua humanidade, porque Jesus é homem, na sua humanidade, Jesus está dormindo, Ele está cansado, verdade ou não? Mas na sua divindade, Ele diz para o mar, acalma, para a onda, fica quieta. O homem dorme, mas o Deus levanta e dá ordem para a natureza. Na sua humanidade, Jesus, por exemplo, chorou na morte de Lázaro, verdade? O homem chora, mas na sua divindade, Jesus diz, Lázaro, sai para fora, você vai ressuscitar agora. É homem e é Deus. Na sua humanidade, Jesus é batizado por João. Jesus foi batizado por João, mas na sua divindade, vem uma voz do céu que diz, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O barco da sua vida é controlado por Jesus, que é homem e é Deus, que é amigo, mas também é Deus, que estava com Deus desde a criação do mundo e conhece todas as coisas. Quando a tempestade vem, você e eu podemos agir de duas formas. Você pode enfrentar com medo, quando você olha para a tempestade, ou você pode enfrentar com fé, quando você olha para Jesus, aquele que acalma a tempestade. Eu escolho olhar para Jesus, e eu sei que também você escolhe olhar para Jesus, e é em nome dele que nós falamos, amém. Fique em pé, querido. Só você que está passando por uma tempestade nesses dias, luta, dificuldade mesmo, e está assustado, está preocupado, e você está dizendo assim, Jesus, eu coloco isso hoje nas tuas mãos, e descanso, porque sei que tu cuidas de mim. Vem aqui no altar, vamos orar juntos, em nome de Jesus, para que você saia daqui, para trabalhar, para vivenciar seu dia a dia, e volte domingo que vem para celebrar, e contar a bênção, em nome de Jesus. Venha rapidinho, para que a gente possa orar e terminar esse culto. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus pela sua vida. Manda som para eles aqui, gente. Graças a Deus. Coloque essa situação sua na presença de Deus. Diz Deus, eu entendo que na minha obediência a Ti, eu passo por lutas, mas eu sei que eu vou chegar ao destino definido por Ti para a minha vida. Eu sei que eu estou passando por lutas, mas tempestade não é palavra final, bonança é palavra final. Tempestade não é a última palavra,
acalma-te, é a tua palavra. Tu podes me exortar, meu Senhor. Tu podes me exortar. Eu quero confiar em Ti. Eu opto pela confiança. Eu opto pela fé. Eu opto pela certeza e pela convicção de que Tu caminhas comigo. Por isso eu tenho vitória. Ajuda-me a ser instrumento para ensinar meus filhos, meus amigos, os meus parentes, a mesma convicção, a mesma certeza de que Jesus é Senhor e tem domínio sobre a natureza, tem domínio sobre o mal, tem domínio sobre o meu físico e tem domínio sobre a minha vida. Bendito seja o Teu nome. Exerce esse domínio na minha vida. Exerce esse domínio, Senhor. Tu me dás a liberdade para aceitar ou rejeitar. Eu aceito. Exerce o Teu domínio sobre a minha vida, em nome de Jesus. Nós vamos cantar. Enquanto está cantando, você vai orando ao Senhor. Eu vou passar tocando você, enquanto os nossos irmãos estão cantando essa música que vai ser cantada agora. A igreja toda pode cantar. Sim, meu Deus. Nessa tempestade, a minha fé está sendo provada. Eu entendo isso agora, Senhor. A provação não é palavra final. Eu tenho certeza, Senhor, que Tu estás comigo. E ainda que eu ande por vales que eu não dou boas-vindas para eles, não vou ter medo, não vou me assustar. Sim, as minhas provações não são maiores que Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Grande é o Teu nome, Senhor. Seja bendito na minha vida, Senhor. Que a minha vida, as minhas ações e as minhas reações bendiga o Teu santo nome, Senhor. Isso, meu Pai. Sim, ó Deus. Nós queremos romper em fé. Obrigado, Senhor, pelos Teus filhos. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Obrigado, meu Deus. Obrigado por aqueles que determinam para eles mesmos, não para Ti. Eu vou confiar nesse Deus maravilhoso. Bendito seja o Teu nome. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Tu és santo, meu Pai. Tu és santo, meu Deus. Santifica o Teu nome nas nossas vidas. Glorificado seja o Teu nome. Tu és bendito, Senhor. Exaltado seja o Teu nome nessas vidas. Exaltado seja o Teu nome nessas vidas. Te glorificamos, ó Pai. Que no meio das nossas lutas Tu te apresentas e a Tua presença influencia quem nós somos e as nossas circunstâncias. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa família. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque Tu estás exaltando o Teu nome nessas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Exaltado seja. Exaltado seja. Exaltado seja o Teu nome. Rompendo em fé, meu irmão, minha irmã. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou
Podemos assentar, meus irmãos. Nós gostaríamos de dar alguns recados e nós temos, só relembrar o que a irmã Neuza já falou, nós estamos fazendo uma sopa muito gostosa, né? E toda a arrecadação vai ser revertida para AMAS, então você está convidado. Mas eu não comprei, né? Eu não me inscrevi, eu não peguei, né, a minha reserva. Não tem problema, querido, pode chegar, né? Sempre a Marta, né, falou que tem umas 20, né, 25 lugares, mas tem pessoas às vezes que não vêm, né? Eu creio que Deus vai abençoar e vai multiplicar, não vai faltar. Nós gostaríamos também de estarmos orando, né, pelas pessoas, lembrarmos das pessoas enfermas, das pessoas que realmente precisam, estão agora com algum problema, né? A gente gostaria de estar, nesse momento era para ter sido no início do culto, mas nós gostaríamos de lembrar, se você, né, tem alguma enfermidade, algo que ainda precisa, né, da intervenção do Senhor, eu gostaria de estar convidando o Rodani para... Rodani está aí? Ele não veio hoje. Então tá bom. Bom, então vou fazer assim, vamos fazer um pouco diferente. O bispo vem para dar o momento da bênção, né? Eu gostaria de estar convidando. E logo após a bênção, né, nós estaremos com louvor e vocês podem se dirigir até o salão ali da AMAS. Amém? Meus irmãos, antes da bênção, eu gostaria de reconhecer a presença de uns irmãos que já estiveram conosco de manhã e que estão novamente conosco, foram participar do culto no Bacaxiri, das 5 horas, estão aqui, são alguns irmãos de alguns países diferentes, né? Diferente do nosso, né? Mas são 3 irmãos americanos, Thomas Tumbling, aquele é o Thomas Tumbling, que é deão da escola do doutorado em missões e de ministério da escola Asbury. A filha dele, a Susana, essa é a filha dele. Está ali a Shelley, que é pastora metodista nos Estados Unidos. Esses 3 são dos Estados Unidos. Aí nós temos o Kaupo, aquele é da Estônia. E nós temos o Ivan é de Singapura. Ele errou e estava falando Pingapura. Eu falei, não, Ivan. Não pode, irmão. Eu falei, irmão, não pode. Nós somos metodistas, né? E nós temos a Hatoko. Vocês imaginam de onde ela é? Da Alemanha? Não. Ela é do Japão mesmo. Ela é do Japão. A Hatoko é pastora também da igreja Holiness. Viu o Frank? Cadê o Frank? Ei, Frank, por isso que eu chamei você. Ela é da igreja Holiness. E ela conhece alguns missionários da Holiness aqui. Todos são pastores, exceto a Suzane, que é uma jovem. Todos trabalham, estão estudando, fazendo doutorado e viajam pelo mundo, conhecendo locais onde Deus está se movendo de maneira poderosa, as igrejas estão crescendo e resolveram visitar o nosso país e a nossa igreja. Fiquei feliz, né? Graças a Deus. Deus abençoe ele. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção. Pai, nós saímos desse templo, mas nós não saímos da Tua presença. Tu prometeste e nós cremos. Tu estás conosco todos os dias. Nós queremos voltar aqui no próximo domingo para celebrar a vitória de uma vida na Tua presença. O culto será uma explosão de alegria, porque Tu és um Deus vitorioso. Então é isso que nós estamos fazendo, Pai, em Teu nome, profetizando vitória sobre o Teu povo. Sim, tem pessoas enfermas na família, tem pessoas lutando com a questão do emprego, dos negócios, dos relacionamentos. Deus, a Tua presença fará diferença nessa semana. E nós, porque temos a Tua presença em nós, também faremos diferença na vida de muitas pessoas. E então, irmãos e irmãs, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a presença do Espírito Santo esteja com você, com os teus queridos
com a igreja de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe, querido. Vai em paz. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o seu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar